Olá, estamos muito felizes aqui com a participação no CONIEX, com esta conversa que eu quero ter com você sobre coaching, desenvolvimento humano numa perspectiva matrística. Esse é um tema relativamente novo, objeto de muitas pesquisas antropológicas ao redor do mundo, sobre o que promove o desenvolvimento humano na sua forma mais primitiva, para que entendamos de onde viemos e para onde estamos indo. A isso nós estamos chamando de desenvolvimento humano. Então eu quero contar para você um pouco essa história. O que aconteceu conosco nos primórdios da nossa civilização, que está sedimentando, fundamentando, estabelecendo as bases da nossa cultura hoje, da qual o coach tenta ser um articulador para promover um desenvolvimento humano mais intenso, mais saudável, mais objetivo e mais cheio de propósito, consubstanciando em torno de cada ser humano uma perspectiva de vida abundante, de vida rica, cheia de sucesso, cheia de propósito. Por isso estamos trabalhando com esse conceito, o coaching ontológico, o desenvolvimento humano, nessa perspectiva que nós estamos chamando de perspectiva matrística. E eu quero que você guarde bem esse nome, matrístico. Para que a gente entenda um pouco desse fenômeno, nós temos que nos reportar a cerca de 30 mil anos antes de Cristo. Sabe-se, portanto, que há 30 mil anos atrás, os seres humanos, juntamente com os outros animais, viviam num processo de simbiose. Há uma regra de funcionamento dos povos, junto com os animais, nesse período nômade na história da humanidade. O que é importante perceber em todo esse contexto é que a espécie humana, ela nasce ali naquela confluência da Ásia e da África, e nesse meio ali ela expande-se tanto para o norte quanto para o sul. E nessa expansão nós temos as duas grandes migrações que deram origem à nossa cultura global. Essas migrações para o norte foram chamadas de migrações matrísticas, e as migrações para o sul foram chamadas de migrações patrísticas. O que nós estamos chamando, portanto, dessas migrações matrísticas e patrísticas, dizem respeito não apenas ao movimento para o norte, matrístico, para o sul, patrístico, não apenas a este movimento, como nós estamos falando disso na perspectiva da cultura que se desenvolve na raiz dessas migrações. Então, vamos começar um pouquinho com essa migração que vai para o norte, essa migração que vai para o sul. E nessa migração que vai para o sul, que nós chamamos de migração patrística, há uma característica bem interessante. Ela desenvolve-se em torno da figura masculina, desenvolve-se em torno da guerra, desenvolve-se em torno da violência, do comando e do controle. E há um fato muito interessante que explica um pouco esse fenômeno, né? Esse fato é de que homens e lobos viviam juntos, e quando os lobos estavam com fome, eles matavam uma ovelha, um cabrito, um carneiro, enfim, para se alimentar, assim como os homens, quando estavam com fome, faziam da mesma forma, matavam uma ovelha, um carneiro, um cabrito. E essa é uma regra natural que acontece nos sistemas equilibrados, né? Raposas e coelhos no Canadá, nas florestas do Canadá, vivem essa relação, né? As raposas comem os coelhos diminuem a procriação porque são poucos, as raposas perdem aquele alimento, portanto procriam menos,
diminui a população das raposas, a população dos coelhos cresce, as raposas se alimentam mais, procriam mais, cresce a população das raposas, diminui a população dos coelhos. Mas se você traça uma linha histórica na população de coelhos e raposas, você começa a descobrir que essa é uma linha absolutamente equilibrada. A mesma coisa acontece no Parque Kruger, lá na África do Sul, quando você tem um equilíbrio entre leões e zebras, né? Eles vivem numa relação bionívoca de participação no seu processo de desenvolvimento. Então, o que acontecia nessa época é que nós não sabemos explicar porquê, mas acontece um fato muito interessante. Os homens começam a achar que as ovelhas são deles e não se pode agora, de maneira alguma, permitir que os lobos tenham acesso a essas ovelhas, né? Nasce nesse período o conceito de propriedade e o conceito de disputa territorial. E a partir desse momento, a cultura patrística ela começa a desenvolver uma relação de propriedade que antes não existia e um conceito de dominação que antes também não existia. Então, essa cultura patrística ela começa agora a julgar que ela é dona não só da terra, como das coisas que estão sobre a terra, e esses patrísticos resolvem estabelecer uma relação de dominação com as coisas, mas não apenas com as coisas, mas também com as pessoas. É nesse período que surge o conceito de propriedade, é nesse domínio que surge o conceito de hierarquia, que surge o conceito de dominação, e que os homens começam a estabelecer alguma forma de dominarem uns aos outros a partir de alguns conceitos inexplicáveis, mas que são conceitos que vão ter uma profunda repercussão no nosso dia de hoje, né? Então, nessa migração patrística para o sul, percebe-se nitidamente o surgimento desse conceito de propriedade, de violência, de hierarquia, de dominação, etc. Por outro lado, as migrações que foram para o norte são migrações chamadas de matrísticas, que desenvolveram uma outra forma de relacionamento com o mundo. As migrações matrísticas não desenvolveram nenhum senso de dominação, senão o senso de cooperação, o senso de acolhimento, o senso de pertencimento. Os povos matrísticos, que são os povos que desenvolveram-se na sua migração para o norte, são povos que construíram nas relações entre eles um conceito de luta, mas não desenvolveram um conceito de guerra. O conceito de guerra ele é típico das culturas patrísticas. Eu preciso não apenas competir com você, eu preciso ganhar de você, mas não apenas competir e ganhar, eu preciso lhe eliminar, porque você é meu inimigo. Isso faz parte de uma cultura patrística. Já a cultura matrística, ela desenvolve o conceito de luta, ela desenvolve o conceito de debate, ela desenvolve uma série desses conceitos, mas ela não desenvolve o conceito de guerra. Ela não desenvolve o conceito de animosidade. Com o passar dos séculos e dos milênios, a cultura patrística acaba desenvolvendo um nível de tecnologia um pouco mais acentuada, e nós não sabemos como é que isso aconteceu na cultura do norte, na cultura matrística, mas sabemos como aconteceu na cultura patrística. Com os anos, essa cultura patrística volta em processo de dominação dos povos do norte. E essa dominação foi feita a partir das tecnologias que os patrísticos desenvolveram e a partir da sua própria filosofia de vida. É uma filosofia extremamente agressiva, etc., que acaba dominando toda a Europa, e isso começa a acontecer 20 mil anos antes de Cristo, e depois 10 mil anos antes de Cristo, com o surgimento da história, portanto dos processos escritos, isso fica um tanto quanto registrado, e a partir daí nós temos um registro de uma dominância absolutamente total da cultura patrística sobre as outras demais culturas. E as últimas manifestações que nós tivemos nisso, de que diz respeito a
esse flagoroso conflito entre essas duas culturas, surge, por exemplo, na expansão marítimo comercial europeia, que se dá por volta do século XVI, e quando os europeus chegam aqui no continente americano, no chamado Novo Mundo, eles vêm para cá com uma cultura de dominação, com uma cultura de conquista e com a cultura de desapropriação extremamente violentas, né? E em função da sua tecnologia, eles simplesmente dominam os povos que aqui estavam há tanto tempo, ou se tanto há mais tempo do que os povos estavam na Europa. Então, uma das perguntas que antropologicamente a gente faz é quem é que deu aos homens europeus, etc., o direito de julgarem que as terras de além-mar lhes pertenciam e que eles poderiam desapropriar as pessoas. E isso foi feito com total brutalidade, né? E não só aqui, em terras brasileiras, como no continente americano como um todo. Povos inteiros foram dizimados e culturas belíssimas. Os incas, os astecas, os quichuas, os maias, os guaranis, os siux, os apaches. Esses grupos todos foram devidamente aniquilados, dizimados, etc., em nome não se sabe muito bem do que. Mas o que eu quero trazer para você com um pouco dessa história antropológica do ser humano é basicamente que você entenda que existem duas formas de perceber as coisas do ponto de vista da nossa relação com a realidade, né? Uma forma é a forma de perceber a vida na sua perspectiva da violência, da conquista, da dominação, do controle, etc. E a outra forma é a forma de se assumir isso no sentido da parceria, no sentido da cooperação, no sentido da compreensão mútua das diferenças, no sentido do compartilhamento. Quer nos parecer, numa primeira análise, de que este lado é um lado um tanto quanto agressivo e este lado é um lado um tanto quanto romântico demais ou poliânico demais. Mas, na verdade, o que eu quero lhe colocar como esse pressuposto para falarmos de coaching e desenvolvimento humano é de que estas duas culturas ensejam duas formas de conceber a vida diferentemente e dois modos de linguagem diferentemente e, o que é mais importante, duas formas de relacionamento bem distintas. Na cultura patrística, o que está importando é a capacidade que você tem de ter domínio, controle sobre todas as coisas. E nós falamos disso de uma forma muito intensa, né? A gente impõe muitas vezes sobre as pessoas uma vontade que não é daquela pessoa e não levamos isso a uma articulação inteligente. Então eu conheço centenas de pessoas que estão numa profissão que não querem, movidos por um sentimento de ganhar dinheiro. Não que isso seja ruim, mas isso não pode ser a única coisa, porque os resultados têm nos mostrado que muitas vezes você encontra pessoas abastadas e que perderam a noção de realização, perderam a noção de identidade, perderam a noção de plenitude na vida, mas estão bem empregadas, têm um bom salário, E o que falta a estas pessoas muitas vezes é o senso de identidade, é o senso de existência, é o senso de plenitude, embora as questões ligadas ao aspecto econômico e financeiro estejam resolvidas, né? Por outro lado, a cultura matrística, ela desenvolve uma afetividade nas relações que nos parece ser aquilo que a gente quase que inconscientemente buscamos em todas as nossas relações, né? Talvez seja da percepção disso que a gente diz aquela frase que o dinheiro não traz a felicidade, e com todas as suas derivações, quer sejam irônicas, quer sejam cômicas ou não. Mas a bem da verdade é que eu conheço pessoas que conseguem viver bem com uma quantidade pequena de dinheiro, e conheço gente que ganha fortuna por mês e que não consegue viver bem, né? Então, o que eu quero mostrar para você é que essas duas grandes culturas, essas duas grandes linguagens, uma voltada à conquista, à dominação, seja melhor do que o outro, passe por cima, ganhe, e a outra que diz seja único. Você é único, não há ninguém igual a você no planeta.
Portanto, não se compare com o outro. Você é um único DNA dentre os 7 bilhões de habitantes que existem na face da Terra. Você é o único DNA. Portanto, você não é apenas único biologicamente. Você é único porque você é um ser único. Tanto do ponto de vista da sua biologia, quanto do ponto de vista da sua emocionalidade, quanto do ponto de vista da sua personalidade. Você é absolutamente indispensável, porque você é a única chance que a humanidade tem de conviver com você. Nesse sentido, o coach, notadamente o coaching ontológico, preserva a vida porque ela é única. Não existe outra pessoa igual a você. Então, eu não quero que você seja igual a todo mundo. Não é esse o nosso papel como coaching, de transformar você num vencedor como todos são vencedores. Não é esse o nosso desafio. O nosso desafio é fazer com que você reflita na perspectiva da unicidade. Você é único. Não há ninguém igual a você. Portanto, não queira ser igual aos outros. Aprenda, ou talvez melhor dizendo, reaprenda a ser aquilo que você sempre deveria ter sido ao longo de toda a sua vida. Único, um ser que não tem outro par, um ser ímpar, um ser que se caracteriza pela sua individualidade e pela sua unicidade. Portanto, você é absolutamente indispensável nas relações que você constrói, porque o fato de você ser único, o fato de você ser absolutamente ímpar na sua relação cósmica e universal, faz de você um ser absolutamente belo e fantástico. Então, o nosso papel enquanto coaches ontológicos é criar com você um processo reflexivo para que você agora se aproprie daquelas características, distinções, competências, habilidades, atitudes que te tornam a pessoa única, ímpar, insubstituível que você efetivamente é. Essa descoberta e essa retomada da reflexão é o nosso papel como coaches ontológicos. Por isso, eu digo que muito mais do que transformá-lo num vencedor em nome de uma vitória que seja de caráter genérico, eu quero lhe transformar num vencedor pelo único e simples fato de que você é uma pessoa única, uma pessoa que não tem, portanto, outro similar em toda a face do planeta. É você caminhar pelo Oceano Azul, aonde o seu caminho é um caminho de autorrealização, aonde você é capaz de oferecer ao mundo aquilo que você tem de melhor, que é a sua própria natureza, a sua própria essência, e em decorrência disso, você ser capaz efetivamente de encontrar-se ao longo da vida em plena realização, em pleno processo de compartilhamento das suas competências, habilidades e atitudes com outras pessoas que têm outras competências, outras habilidades, outras atitudes, e que nesse conjunto a gente forma um todo orgânico que se chama de humanidade. Porque o que acontece quando nós não conseguimos ver essa cultura matrística nos nossos dias, nós começamos a legitimar absurdos culturais que estão na nossa frente e que a gente não consegue perceber o quão injustos eles são, né? Ou seja, num planeta que presumidamente pertence a todos nós, seres humanos, pessoas com uma riqueza e com um nível de desperdício absolutamente enormes, em contrapartida a pessoas que não têm absolutamente nada. E como é que se justifica isso do ponto de vista da dignidade humana? Toda a justificativa econômica que está por trás disso é preciso ser repensada do ponto de vista de uma inteligência nos nossos relacionamentos, né? Eu não estou aqui ressuscitando teses antigas no sentido do comunismo, nada disso. O que eu estou querendo é que nós reflitamos sobre o nosso papel na nossa inteligência entre os relacionamentos, de forma que cada ser humano, guardadas as suas demandas peculiares, as suas características peculiares, seja capaz de ofertar ao todo humano aquilo que se tem de melhor, que é a sua identidade
com a qual você se estabelece como ser único. O nome disso, que congrega o que existe de melhor nessas duas culturas, patrística e matrística, e que repudia o que existe de pior nessas duas culturas. O nome disso é inteligência relacional, que eu quero falar com você um pouco mais de detalhes no nosso próximo bloco. E eu quero chamar a sua atenção para essa inteligência, que é o modo pelo qual o coach hoje, notadamente o coach ontológico, trabalha, na perspectiva de qualificá-lo ou de fazê-lo rememorar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de único e capacitá-lo a oferecer isto à comunidade a qual você pertence. Porque se assim não o fizermos, certamente nos próximos 100 anos não haverá muito o que fazer, considerando que o nosso estilo de vida hoje é um estilo de vida que está colocando em risco a nós mesmos, a nossa comunidade e o planeta como um todo. Vamos agora fazer uma análise de como essas culturas patrísticas e culturas matrísticas, elas podem agora se sobrepor, no sentido de garantir um pouco mais de esperança para o mundo, a partir da realização individual e plena de cada um de nós, ou seja, cada um de nós sendo capaz de ofertar-se ao mundo como aquilo que se tem de melhor, aquilo que se tem de único e que indissoluvelmente se transforma no ponto de agregação de todos nós. O melhor da cultura matrística, o melhor da cultura patrística associado a um processo de desenvolvimento humano. A isso nós estamos chamando de desenvolvimento na perspectiva do coaching ontológico. E eu quero trazer isso para você no nosso próximo bloco, falando então de como essas duas culturas se harmonizam naquilo que nós estamos chamando de inteligência relacional. O coaching ontológico a serviço do desenvolvimento humano, daquilo que a humanidade tem de melhor a partir do que existe de melhor em você. Fica comigo, é uma pausazinha para o Pipi Break e a gente volta em seguida. Um beijo. Ok, estamos de volta para conversarmos um pouco agora sobre essa elaboração de como o coach pode ser efetivo em usar tudo que a cultura patrística e a cultura matrística tem, no sentido de fazer com que você reflita sobre a qualidade das suas relações, sobre a inteligência das suas relações, no sentido de te tornar uma pessoa plena, uma pessoa absolutamente completa em si mesma, feliz e colocando a serviço das suas relações sociais a sua competência, as suas habilidades e as suas atitudes no sentido mais amplo, aonde você possa se ver como uma pessoa realizada e que realiza outros a partir da sua interação inteligente com os demais. A isso, portanto, chamamos de inteligência relacional. Esse conceito ele vai decorrer de 3 outros conceitos prévios. O primeiro conceito é de que as medidas de inteligência tão comuns no meados do século passado, que aventurava-se a dizer que uma pessoa é mais inteligente do que a outra porque tem um QI maior do que a outra, descobriu-se ao longo do tempo de que essas medidas são absolutamente inefetivas e inócuas, porque descobriu-se através das neurociências de que todas as pessoas são igualmente inteligentes. Portanto, as inteligências não podem ser quantificadas, mas elas podem ser qualificadas, no sentido de que Einstein e Mozart são igualmente inteligentes, mas tratam-se de são igualmente inteligentes, mas trata-se de inteligência diferenciada. Mozart é tão inteligente quanto Einstein, que é tão inteligente quanto qualquer um de nós, mas estas inteligências são diferenciadas. Portanto, inteligência não se mede, se qualifica. A segunda coisa é aquilo que Daniel Goleman nos trouxe com o nome de inteligência
emocional e que ao longo de muito tempo virou best-seller nos livros que ainda povoam ricamente as nossas livrarias por aí, no sentido de que as pessoas procuram ser emocionalmente inteligentes. Esse é um outro elemento que precisa de uma questão um pouco mais reflexiva. As nossas emoções, elas expressam um pouco daquilo que nós somos. Portanto, eu deveria dizer que as nossas emoções nos constituem. E se as nossas emoções nos constituem, nós precisamos entender que a forma como nós nos emocionamos está intimamente ligado ao modo como somos. Portanto, entender como somos para entender como nos emocionamos, este processo que nós chamamos de desenvolvimento humano. Agora a pergunta que se faz é para quê? Para que eu preciso entender o que eu sou para entender como as emoções me ocorrem? Por que eu preciso aprender isso? Para que eu saiba agora como colocar isto a serviço dos relacionamentos que eu constituo e que eu tenho. Portanto, inteligência relacional é o modo como o ser humano estabelece as suas relações com os outros, no sentido mais pleno possível, aonde este ser humano se realiza porque o seu projeto é relacionar-se e, ao fazer isto, ele possibilita que o outro também se realize, porque o meu projeto, o seu projeto é tornar o outro possível também. Então, você percebe que o que estamos chamando de inteligência relacional decorre de uma forma um pouco mais afável, um pouco mais terna, um pouco mais carinhosa, aonde eu estabeleço as minhas relações com as outras pessoas. Qual é o papel do coach aí? Primeiro, o papel do coach é fazer com que, e eu estou chamando a sua atenção para o coach ontológico especificamente. O papel do coach ontológico é, em primeiro lugar, fazer com que você perceba que você é uma pessoa única e essa unicidade tem um propósito. Do ponto de vista da ontologia, nós cremos de que as coisas têm uma finalidade em si mesmas. Ou seja, você não é o que você é simplesmente para usufruir do que o planeta lhe oferece. Você é o que você é para que, ao usufruir daquilo que o planeta lhe oferece, você também seja uma oferta para o mundo. Ou seja, você tem um papel a desempenhar neste organismo. Nós dizemos isso por uma razão muito simples. Não há nada no corpo humano descaracterizado de função. O rim tem uma função, o fígado tem uma função, o coração tem uma função, o pulmão tem uma função, a pele tem uma função, os cabelos têm funções, ou seja, nós somos um todo orgânico sistemicamente constituído, mas com funcionalidades distintas, que todas a serviço desse corpo chamado humano. Isso, se do ponto de vista biológico isso se constitui assim, do ponto de vista das nossas relações sociais tem o mesmo papel. Portanto, inteligentemente falando, você ser capaz de entender qual é a sua função no conjunto das relações que você estabelece, faz com que você se perceba pleno. E a partir disso decorra alguns conceitos importantes. O primeiro deles é que você aprende a estabelecer limites. Pessoas inteligentes são pessoas que sabem dizer sim quando querem dizer sim e sabem dizer não quando querem dizer não. Pessoas inteligentes do ponto de vista do seu próprio desenvolvimento são pessoas que estabelecem as fronteiras com clareza, com ternura, com muita capacidade de dizer, olha, este território é meu, eu quero compartilhá-lo com você, mas por favor não me invada, porque eu sei exatamente quais são os meus limites, quais são as minhas funções e quais são as minhas ofertas para esta relação que nós estabelecemos uns com os outros. Então, essa é uma primeira coisa. Pessoas inteligentes do ponto de vista da cultura matrística são pessoas que sabem dizer não, são pessoas que sabem estabelecer limites, são pessoas que têm absoluta, completa e total e plena consciência da sua própria identidade. Segundo lugar, pessoas matrísticos, desenvolvidas a partir da inteligência relacional, são pessoas que sabem agora estabelecer relações efetivas de construção. O que eu chamo relações efetivas de construção? São pessoas que conseguem entender que o meu papel junto com você e o seu papel junto comigo é nós nos
aperfeiçoarmos mutuamente a partir das nossas diferenças. Portanto, pessoas inteligentes do ponto de vista das relações, pessoas que desenvolvem-se a partir da cultura matrística, são capazes de perceber que as diferenças não são ameaçadoras e nem são ameaças. As diferenças são, antes de tudo, possibilidades. Eu preciso olhar agora para tudo aquilo que me é diferente e perguntar por que esta coisa é diferente e o que aquilo significa para mim. Na medida que eu faço essa pergunta e que eu perco o medo do relacionamento, eu descubro que as pessoas se auto-lapidam enquanto vivem. Isso me faz lembrar uma história bem interessante que meu pai me contou há muitos anos atrás, né? Ele dizia que as pedras na nascente de um rio são muito mais pontiagudas do que as pedras na foz do rio. Isso porque as pedras, todas pontiagudas, nascem nas cabeceiras dos rios e vêm rolando o rio abaixo. E na medida que elas vão rolando o rio abaixo, elas vão batendo umas nas outras e elas vão se lapidando. E quando elas chegam mais próximas da foz do rio, elas se acomodam numa forma um pouco mais arredondadas, elas se tornam seixos, e estes seixos, na medida que vão caminhando, se dissolvem e sustentam as águas do mar. O que isso nos ensina do ponto de vista da inteligência relacional? Você precisa começar a compreender por que você é como é e por que o outro é como o outro é. Assim como você é legítimo na sua forma de ser, o outro também é legítimo na forma de ser. O problema é que quando vocês se encontram, estas legitimidades precisam ser reafinadas. E como é que a gente as reafina? Nós as reafinamos a partir do momento que eu reconheço que você é diferente de mim e que eu sou diferente de você, mas que as nossas diferenças não precisam ser excludentes, elas podem ser integradoras. E na medida que eu faço isso, eu desenvolvo a maior de todas as competências da inteligência relacional, que é a capacidade que eu tenho de aprender com você. Aprender com você e ser capaz de declarar isso me leva ao terceiro ponto, que é a revisão de toda a minha inteligência emocional. Esse terceiro aspecto da inteligência relacional, que se chama da revisão das nossas emoções, traz à tona todo o jogo emocional que me sustenta, né? Meu orgulho, minha vaidade, minha prepotência, as coisas que eu gosto, as coisas que eu defendo tão arduamente, tão dramaticamente, e traz numa perspectiva de uma reflexão. A pergunta que nós fazemos em decorrência disso é, em primeiro lugar, por que você é o que você é? Por que você sente o que você sente? Por que você faz o que você faz? Por que você reage às pessoas da forma como você reage, né? Isso tanto do ponto de vista da possibilidade de integração, quanto do ponto de vista da possibilidade de exclusão. Então veja, existem reflexões que a gente precisa fazer, né, sobre o nosso orgulho. Quer dizer, qual é o papel do nosso orgulho? Por que a gente tem tanta dificuldade de pedir desculpas quando estamos conscientes de que erramos? Por que temos dificuldade enorme de nos aproximar de pessoas que nos são diferentes? Por que nós temos esta animosidade quase que congênita? E o que é mais interessante, a humanidade eivada de tecnologia hoje constrói-se a partir de um recurso de perda de paciência, de uma dificuldade enorme, né, de ter relações afáveis com as pessoas. Nós estamos perdendo a paciência, estamos nos embrutecendo, estamos criando relações cada vez mais vinculadas aos nossos círculos, cada vez mais fechados de relacionamento, estamos repudiando as pessoas, todo mundo que não pensa como a gente descaracteriza, desqualifica, como se fôssemos o paradigma da verdade. Então, ser inteligente do ponto de vista relacional, nesse terceiro aspecto que eu estou trazendo a vocês, é a capacidade que temos de entender as nossas relações a partir da diferença, considerando-a não ameaçadora,
mas como a porta de entrada de um grande universo da aprendizagem que redireciona e me permite refletir sobre toda a minha inteligência relacional no que diz respeito à constituição das minhas emoções. O último elemento que eu quero trazer para você dentro da inteligência relacional diz respeito à capacidade que nós temos de conversar. E aí você vai descobrir que os povos patrísticos, eles tinham muito mais uma ação de comando, controle, de capatazia, né? Você manda, você determina e as pessoas cumprem porque existe uma relação de poder estabelecida aí, que eu não sei até que ponto ela tem sido benéfica, né? Recentemente eu escutei uma pessoa dizendo assim, não, eu sou uma pessoa facílima de se relacionar, basta que você me obedeça e me dê o melhor. A questão agora é que essa declaração que meu amigo faz, não existe nada mais tirânico do que ela, né? Ou seja, fazer o que é melhor, entregar o que é melhor, a partir da obediência cega, tira de mim a capacidade de reflexão, a capacidade de contribuição, a capacidade de estabelecer uma relação inteligente, de oferecer a minha inteligência para o nosso processo relacional. E isso diz respeito à natureza das conversas que nós temos. Patristicamente falando, as nossas conversas são sempre instrumentais. Faça isso, não faça aquilo, avalie, cobre resultados, ou seja, as conversas patrísticas são, por definição, conversas instrumentais. As conversas matrísticas são conversas nutritivas. São conversas que se autoalimentam das diferenças, se autoalimentam das reflexões. Ou seja, eu sou diferente de você, eu tenho distinções diferentes das suas, você é diferente de mim e tem distinções diferentes das minhas. E é exatamente nessa busca que eu tenho de compreendê-lo e que você tem de me compreender que a gente se nutre. E a partir do momento que a gente se nutre, a gente está colocando a serviço do nosso desenvolvimento a capacidade inteligente de nos relacionarmos na diferença como forma de construir a aprendizagem. Portanto, olha só que bacana. Você é diferente de mim e eu não fujo disso. E eu não me esquivo de você por causa disso. E eu não te elimino por causa disso. Você é diferente de mim e eu me aproximo de você para compreender por que essa diferença, de onde ela vem, como é que ela se organiza, quais os benefícios que ela traz. E você da mesma forma faz isso comigo. Você se aproxima de mim para entender por que eu sou diferente, e como essa diferença pode contribuir para o nosso relacionamento. E aí nas nossas competências diferenciadas a gente cria um todo único, que é o desenvolvimento individual, mas que tem a repercussão do desenvolvimento da sociedade como um todo. O nome disso é conversa nutritiva. É a conversa que nos nutre, que nos consubstancializa, que nos formata enquanto seres humanos dignos e capazes de promover essa esperança para o planeta, para todos nós, enfim. O grande desafio, portanto, que nós temos para isso é dizer o seguinte: quando você tira do ser humano, em qualquer nível de relacionamento, a capacidade de pensar, contribuir e inteligentemente inovar, você está tirando desse ser humano dignidade. Então pense nisso. As conversas nutritivas, elas restauram em nós o princípio da dignidade, que é o princípio fundamental da cultura matrística, que é a cultura que promove as nossas relações uns com os outros, do ponto de vista da cooperação, da efetividade, do relacionamento, mas acima de tudo, é uma cultura que se estabelece em nós para nos tornar plenos, nos tornar cheios de realização a partir da nossa individualidade, mas individualidade é essa colocada a serviço do outro. Esse é o desafio da cultura matrística, esse é o desafio do coaching ontológico, esse é o desafio que eu lhe desafio a aceitar e a conversar um pouco mais conosco sobre isso. Vai aparecer aqui embaixo o nosso site www.homeroreis.com, você está vendo aí? Entre em contato conosco, visite a nossa página, nos passe e-mails para a gente continuar essa conversa
que foi muito gostosa aqui no ConiX. Um beijo para você e a gente se encontra nas grandes conversas nutritivas da vida. Tchau!